Só para voltar na questão do seu Celso Rigo, tá? Inclusive ontem, quando foi postado esse vídeo, ele foi postado lá pelo Fábio Rigo, né? Que é o filho do seu Celso. Que é uma informação que se tem de bastidor de que o nome que vai aparecer oficialmente é o do Fabinho, do Fábio Rigo. Né? Mas a gente sabe, pô, o seu Celso tá ali dizendo, não, tô junto e tal. Então, é uma composição que ela surpreende porque o seu Celso Rigo jamais se aproximou em períodos de eleição de qualquer que fosse a chapa. E o doutor Ele sempre Celso ficou Rigo, neutro. Ele negou ser candidato a presidente pela situação, ou estar no CA da situação. Ele não aceitou isso quando foi proposto pelo presidente Alberto Guerra, mas o Marcelo conseguiu convencer ele. A questão é, o que fez o Marcelo convencer o Celso Rigo a mudar essa postura? Provavelmente Eu tenho uma impressão, pelo que o Marcelo falou em relação às possibilidades dele na entrada do Grêmio. Eu acho que o Grêmio não vai mais dever para o Celso Rigo, e a partir disso o Celso Rigo pode ser um agente político do clube. A chance que ele tem de receber o que o Grêmio deve para ele, que não é pouco, né? Que não é pouca coisa. Não. 50 Agora, milhões. Olha, 50 milhões. Olha como é interessante. Resolve, né? Vários candidatos. O Marcelo Marques falou isso, até não foi aqui porque ele não veio aqui ainda, né? Foi lá com o Duda, que todas as chapas o procuraram. Lembra que ele disse isso? Todos. Até poderíamos ter perguntado para o Calef em que momento aconteceu isso. O Denis ontem disse aqui, até falou dos 33, repetiu algumas vezes, né? 33 movimentos políticos no Grêmio. Aí eu concordo com ele, é muita coisa, tá? Desculpa, não tem 33 formas diferentes de pensar o Grêmio. Tá, a ponto de precisar ter um movimento político para cada uma delas. Desculpa, não tem. Mas não é tal pluralidade. Não, tudo bem, mas tu pode ter divergência dentro de um próprio grupo, né? Vocês lembram qual foi a última eleição que aconteceu no Estádio Olímpico? Odoni e Koff, né? Claro, fizemos a cobertura. O Odoni, Koff e o Homero, né? Nessa eleição, acho que foi o presidente Odoni, acho, tá? Não tenho certeza. Eu sei que eu fiz a entrevista com um deles, eu não me lembro qual deles, mas acho que foi o presidente Odoni. E aí, naquele momento, eram 14 movimentos políticos. Não sei se vocês se lembram. Era muita coisa. Eram 14. E um deles, acho que foi o presidente Odoni, disse assim, o problema da eleição hoje não é eu contra o Koff ou o Koff contra eu. Contra mim, perdão. É esse fato de que temos 14 movimentos políticos e o Grêmio está muito dividido. Mas o dia que o Grêmio se unir de novo, a coisa volta a andar. Esse ponto que eu tava colocando. Mas a união total é problema também, né? Ontem o Denis disse, não, mas não é nem 8 nem 80, né? Não, exatamente. Ontem ele disse que procurou, que enfim, até falou do Adriano Scalona, né, que procurou em nome dele, todos os 33 movimentos políticos. Marcelo foi procurado por vários. Agora vocês falaram do Celso Rigo, procurado por vários também. Toda essa movimentação pré-campanha foi feita de forma muito intensa. Muito intensa. E eu também acho, e de novo, eu concordo com o Denis, eu acho que não tem por que ter 33. Cara, não existe 33 formas diferentes de pensar o Grêmio. Como se até cada 10 conselheiros, dentro do grupo político, dentro do conselho do Grêmio, é como se 3 a cada 10 conselheiros fossem de um grupo político, entendeu? São ontem, 343. E ontem, pela primeira vez, nós escutamos de um conselheiro o que nós todos falamos aqui sobre o conselho. Sobre o conselho. Tá, mas é muita gente que só tá pelo crachá. Cara, só faltou o Denis falar o seguinte: é muito ratão. Exato. Só tá pelo bife. Eu vou dar uma opinião aqui que eu acho que não é positiva para a eleição, mas tudo bem. Acho que o Denis não vai pleitear, tá, a posição de presidente. Acho que ele não vai pontear junto com outros candidatos. Só que eu acho que ele será membro importante para o futuro do Grêmio a partir das manifestações que concedeu ontem aqui. Ajudando o novo presidente e, mais do que isso, né, tentando contribuir para que o conselho do Grêmio seja mais atuante. Porque as manifestações dele ontem contra o conselho são extremamente positivas para que as coisas melhorem. E ele deu uma informação importantíssima no início da sabatina. Foi tudo antecipado, né? Foi tudo tão antecipado da eleição que hoje, 5 da tarde, tem uma reunião sobre a eleição. E hoje é 11 de junho. E eu espero que eles tenham noção do que eles farão nessa reunião, né? Pelo que eu entendi, pelo tom... Que as pessoas tenham noção do que farão, e isso só acontece pela ausência de liderança no Grêmio. Mas pelo tom do Denis, a reunião que parece ter sido convocada pelo presidente do Conselho Deliberativo, Alexandre Bugin, é uma eleição para tipo assim, olha só, vocês deram uma passada do limite aqui,
no tempo, nos prazos. Vamos colocar as coisas nos trilhos aqui, ó. Ô fulano, é assim, fulano é assim, 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 assim. Vamos ordenar a coisa, porque tá uma bagunça. Me parece nesse Cara, mas é que tá. Bagunça é ausência de liderança, Diogo. Eu discordo de vocês O Grêmio que tá precisando de uma nova liderança. esteja uma bagunça. Eu não acho que tá bagunça, Não, pelo e vou contrário. dizer mais, tem uma coisa que é muito óbvia. O momento, ele leva a isso, cara. Porque não vamos ser inocentes. Vamos lá. O Calef tinha decidido que ia ser candidato. O Dutra lá, seja quem for, porque depois veio o Marcelo Marques, né? Mas inicialmente era a chapa capitaneada pelo Dutra. O próprio Denis Abrão, o próprio Vladimir Kelly, teve um momento que se especulou que o Rossato pudesse. Senhores, eles em algum momento eles se reuniam, com exceção de quem está na gestão, e disse o seguinte, assim, cara, vocês estão parados para pensar que a gente está procurando ser presidente, olha o caminho que o Grêmio está correndo. Então é natural que as pressões comecem assim, tá, mas vem cá, já que vocês têm a solução, vocês vão esperar até quando? E o que acelerou o start para o processo de eleições desse ano é a primeira foto do Marcelo Marques com o Antônio Dutra Júnior, quando era só, até então, um apoio, eles estariam juntos para a renovação do Conselho. Ali starta que tudo. A eleição já está acontecendo há Mas um claro ano e meio. que já está. Há um ano e meio. Acontece. Sabe qual é a maior surpresa dessa eleição? A maior surpresa chama-se Vladimir Kelly. Eu acho que... Porque assim, ó, o Denis Abrão não é surpresa para ninguém que ele sempre quis ser presidente do Grêmio. O Paulo Calef, poxa, eu acho que desde o dia que ele foi tirado da gestão do Grêmio, se sabia, cara, esse cara tem potencial para ser presidente. Não, e trabalhava efetivamente para isso nos bastidores. A chapa do Antônio Dutra Júnior, com apoio de Odorico, enfim, eles já estavam juntos na eleição passada, só que aí o Odorico encabeçando a chapa. Desde que perdeu a última, eles já estão trabalhando, E eles, pensando e eles sempre, desde que o Guerra ganhou, desde o dia 1 do presidente Guerra, eles sempre se colocaram, como disse o Denis ontem, gremistas torcendo pelo Grêmio, mas numa condição política como oposição. Então, cara, pra mim, pelo menos, a única surpresa que eu vejo aí é o Vladimir Kelly, que eu nem conheço. O presidente Os demais Bugin, todo mundo sabia, o presidente gente. Bugin, ele tem que ter a coerência e a noção de que se a situação não quer se posicionar e ter um candidato, é problema da situação. O torcedor não tem nada a ver com isso, os outros candidatos não tem nada a ver com isso. Ninguém falou efetivamente que é candidato, aí sim seria uma demasia, porque tu tem que escrever a chapa para tu ser candidato. Todos estão como pré-candidatos. Mas eu acho E eles só fazem isso pela ausência de liderança do presidente Alberto Guerra. O presidente Bugin não pode tomar lado sendo presidente do Conselho Deliberativo. Se ele proibir as chapas que hoje estão fora do Grêmio de fazerem a sua campanha, ele estará assumindo o lado de quem hoje comanda o Grêmio. Não é isso. Eu acho que cabe. Então o que é? Eu É acho pra ordenar, pra não ficar uma várzea, entendeu? É que, tipo assim, um dia um lança pré-candidatura, outro dia outro lança pré-candidatura, daí a coisa... Cara, não é assim uma... Pela ausência da gestão ser atuante, perdeu a mão. Então. Aí quem é que tem o poder? Eu acho que são duas coisas, senhores. Eu acho que de tentar botar ordem. É o Bugin. o papel do Alexandre Bugin, que é o presidente do Conselho Deliberativo, é esse. Né? Como se ele for. Eu comparo sempre ao Congresso Nacional. Então, o presidente da Câmara, o presidente do Senado, pode criticar, pode achar bom, achar ruim, mas eles têm a caneta na mão para que eles sejam esses representantes. Por vezes, pessoal, pode até daqui a pouco tomar um partido, um lado que não seja o que quem está do outro lado nos assistindo goste. Mas o cara que vai tentar acalmar a poeira e tal, esse é o papel dele. É que, Diogo Rossi, no bastidor já tem uma outra informação. É por isso o discurso do Conrad, tá? Não, Aí o bastidor ele já vai mais para um lado da Coreia do Norte. Repercutiu, e vamos lá, nós estamos diretamente ligados a isso. Todo mundo fez sabatina na vida, todo mundo fez sabatina na vida. Só que nesse ano, por exemplo, quem fez fomos nós. Eu vou ser mais claro ainda, mais transparente, porque graças a Deus foi assim que eu nasci. Se as sabatinas tivessem sido feitas pela RBS, não teria problema nenhum. Não está sendo feito pela RBS. Está sendo feito pelo canal do Bagé e pelo canal do Fábio. Agora, a gente não pode sofrer por antecipação. O Conrad só se antecipou a uma coisa que eu deixaria para falar depois. Porque eu acho que tem que deixar acontecer a reunião. Mas a reunião está acontecendo também pelo aspecto da Coreia do Norte, que é instituído pelo presidente Alberto Guerra. Estou sendo o mais claro possível, o mais transparente possível. Bagé. Se o presidente Guerra não quer falar com a torcida, ele não fala. Repercute todo mundo que vai chegar aqui em algum momento, o cara que é candidato, mesmo que ele tome todo o cuidado, ele acaba batendo na gestão. O Calef fez isso, o Denis fez isso,
E muito provavelmente o Marcelo Marques vai fazer isso. Porque se o cara chegar aqui e achar que tá tudo bem, ele dá um tiro no próprio pé, porque não tá tudo bem. E nós vamos instigar, nós vamos perguntar. Então também tem isso, concordo. É o papel do Alexandre Buginho, um cara fantástico. Não é fácil ser presidente do Conselho Deliberativo de um clube do tamanho do Grêmio. E eu acho que ele tem que realmente... Pô, pessoal, vamos dar uma olhada nisso aqui. Eu acho que isso faz parte. Agora, só amanhã para mim saber, porque nós vamos descobrir hoje o que acontece na reunião. Se a partir de amanhã, por exemplo, ó, pessoal, esqueçam aí que quem vocês não entrevistaram na sabatina, que é o Kelly e o Marcelo Marques, não vai ser possível agora porque está proibido. Então, olha, é isso que está acontecendo. É que o problema, né, Bagé? Vou simplificar para o torcedor. E não adianta, tá? Quiserem fazer, não tem problema nenhum. Nós vamos continuar a vida e possivelmente só vai se travar a possibilidade, queiram ou não, de que os associados que vão votar, ou os gremistas de maneira geral, daqui a pouco até o cara que não é associado, que ele possa ver quem ele considera, pô, mas essa ideia desse cara aqui é boa. Por exemplo, ele já sabe que tem um candidato que não é nem contra nem a favor da SAF. Tem outros dois que já têm um entendimento diferente. Tem um candidato que colocou a viabilidade de comprar a arena. Outros dois candidatos consideram que não existe essa viabilidade. Eu acho que essa troca de ideias, seja, por favor, os outros canais façam também. Eu só estou falando em causa própria porque somos nós que estamos fazendo. E que não me surpreenderia, né? Eu falei lá no começo, fui o primeiro a falar e continuarei falando. A gestão do presidente Alberto Guerra é a gestão Coreia do Norte. Agora vamos esperar hoje. Pode ser que sejam só regramentos. Agora pode ser que amanhã eu abra o programa explicando. Olha, a partir de agora não será mais possível a sabatina, porque está proibido lá pelo Conselho Deliberativo do Grêmio. Que não me surpreenderia. E repito, provavelmente se tivesse sido feito antes em GZH, não teria problema nenhum. E o resto da história a gente já sabe.